Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Sala com o Pastor. Que alegria te receber em mais uma transmissão, em mais um episódio do nosso podcast. Já é o 5º episódio que nós estamos tendo do Na Sala com o Pastor. E eu quero agradecer de coração a você que tem nos apoiado, que tem nos ajudado a alcançar cada vez mais este objetivo de propagar não somente testemunhos, mas a palavra e os ensinos da palavra de Deus, né? Então eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade e a você que tem nos apoiado, tá? Eu já quero de antemão te pedir novamente aquele apoio. Por gentileza, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, porque fazendo isso você está ajudando esse canal a desenvolver, a crescer, e nós podemos alcançar muito mais vidas se você nos ajudar a fazendo isso, né? Se inscrevendo, compartilhando, comentando, você vai nos ajudar demais. Então, eu peço a sua ajuda aí. Por gentileza, se inscreva, compartilhe, comente, ative o sininho e, com certeza, você está ajudando a propagar esse conteúdo para mais vidas aqui, porque o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante. Hoje, eu estou feliz demais. Eu estou muito feliz porque eu tenho o prazer de receber um exímio pregador da palavra de Deus, em receber aqui um professor de teologia que também é um exímio professor, e eu tenho a alegria de tê-lo aqui hoje na sala com o pastor para compartilhar do seu conhecimento conosco, e não somente isso, para compartilhar também da inspiração do Espírito Santo com cada um de vocês, porque eu tenho a certeza, o Espírito Santo já está aqui neste lugar. Eu estou muito feliz em receber o pastor Lucas Gomes, que está conosco aqui nesse episódio, e para mim é muita alegria, pastor Lucas, recebê-lo aqui. Antes de qualquer coisa, o pastor Lucas, ele tem 2 livros aqui, e esses 2 livros, um deles eu já tenho, que é este Água, Ele Ainda Transforma em Vinho, pastor Lucas Gomes e Camila Gomes, glória Isso a Deus, né? É uma temática interessantíssima, me edificou, eu li ele, e eu tenho a certeza que você vai ser edificado também, tá aqui, ó. Então, como é que pode adquirir? Depois você vai falar no finalzinho como é que pode adquirir estes livros, tá bom? E agora, esse daqui é novo, irmãos. Esse é novo. Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Novinho, aquecido, saído do forno agora, e você terá o prazer de ter este livro com você também para edificação do seu ministério, principalmente os professores de escola bíblica dominical, pastores, líderes de escola bíblica dominical. É muito interessante, você pode adquirir. Pois bem, lendo um pouquinho aqui da biografia do pastor Lucas Gomes é um ministro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, uma referência em educação cristã, não é? Com mais de 15 anos dedicados ao ensino da palavra. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, já tem 15 anos ministrando a palavra de Deus, já tem muitos anos de ensino também, de escola bíblica dominical, então ele tem propriedade para estar falando a respeito do assunto, né? Já atuou na Escola Bíblica Dominical, atuou por 7 anos como superintendente com foco na formação de professores e líderes. Pastor Lucas é professor de teologia e história e é especialista em metodologias de ensino e fundador do Instituto Queres, um centro de formação teológica voltado à excelência da educação bíblica. Casado com a Camila Gomes. Isso mesmo. Tem um filho, que eu já tive o prazer de conhecer, o nomezinho dele. É o Heitor. Heitor. E também tem um novo herdeiro vindo aí. Tá vindo aí. Eita, Isso. glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu posso de antemão notificar para vocês, vocês já sabem disso, do cuidado que eu tenho em trazer pessoas aqui que realmente têm vida com Deus, e não somente isso,
eu sei que Deus usa. Pastor Lucas, eu tive a oportunidade, nós estávamos conversando agora há pouco, eu tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes ministrar, pelo menos 3 vezes eu tive essa oportunidade. Uma delas eu ainda não estava pastoreando uma das congregações, mas tive o prazer de vê-lo ministrando em uma das nossas congregações no Elisa Maria. Aliás, para o povo da Elisa Maria, se estiverem vendo depois desse vídeo aqui, um abração para vocês. Um abraço para vocês. Vocês são bênçãos na minha vida. Deus me abençoou com a possibilidade de pastorear essa congregação. E a primeira vez que eu vi o pastor Lucas ministrando, eu fui impactado por aquela palavra. Eu estava comentando com ele isso. Lembro da palavra até hoje. Então, para mim é uma alegria muito grande. Ele já pastoreou, ele já pregou, ministrou a palavra de Deus em 2 congregações que eu estive, depois pastoreando. E hoje, para mim, é uma alegria ter a oportunidade de receber aqui ele na sala com o pastor. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É uma honra de verdade recebê-lo aqui. E espero que o tema que nós temos a abordar aqui possa edificar muitas vidas, mas eu peço a sua pessoa também para que se apresente um pouco mais, traga um pouquinho mais de detalhes sobre o seu ministério, sobre o seu curso teológico também, porque eu tenho a certeza que também vai ter pessoas que vão assistir aqui que possam se interessar, né? Por favor. Bem, paz do Senhor aos irmãos que acompanham na sala com o pastor. Exato. Pastor Samuel, obrigado pelo convite. O prazer é a alegria é minha, a honra também. Glória a Deus. Eu poderia dizer que, dentre muitos amigos, ser escolhido para estar aqui hoje, para mim é uma alegria. Glória obrigado. Espero que a nossa conversa seja edificante. Em nome as de pessoas Jesus. que assistirem, Em nome de elas Jesus. também sejam impactadas. Em nome de Como Jesus. você bem comentou, a gente hoje auxilia como pastor na Assembleia de Deus Ministério do Belém. Estamos ali na sede do setor 56, no bairro de Perus, trabalhando com os jovens e também auxiliando na escola dominical, um trabalho que amo. Na verdade, tudo que está relacionado ao ensino na igreja, eu quero estar envolvido. Sim. Eu entendi que o dom da palavra ele vai além da pregação propriamente dita que a gente conhece nos púlpitos, né? Então é por isso que o ensino me interessa dentro, fora da igreja, por isso que eu fui fazer história, porque eu entendo que o ensino é um ministério. Sim. E ele está para além da igreja. Sobre o curso teológico, né, você comentou, nós demos início a esse projeto agora em 2025, que é o Instituto, depois de 10 anos, trabalhando em algumas escolas teológicas. Esse ano entendemos que Deus estava nos dando o próprio projeto, então a gente permanece trabalhando com a formação de pessoas. E a respeito da minha família, que é o meu maior presente, Camila também vai ver depois, fica aqui o meu beijo, o meu abraço a você, ao Heitor e ao nosso bebê que está a caminho. Não sabemos ainda se é um menino ou uma menina. O que nós queremos é que seja uma pessoa que ame a Deus. Em nome de Jesus. Não é? Em Então, nome sendo menino ou menina, vai nos alegrar. Então é Claro. isso. O que eu tenho para falar nesse momento inicial Sim. é que eu sou apaixonado pela Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Eu tenho uma frase que compartilho com os meus alunos que é: uma leitura atenta, ela resolve 50% dos problemas de interpretação. Então eu gosto muito de ler para aprender Sim. e, no possível, compartilhar. Glória É o que a gente Deus. veio fazer hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Lucas, novamente reitero esse prazer de recebê-lo aqui e para nós abordarmos um assunto que eu acho tão importante. Já deixo de antemão que, se você me der a oportunidade, vou te chamar de você Fica à vontade. pela proximidade já, mas se você me der a oportunidade, quero trazê-lo outras vezes para nós abordarmos outros assuntos a respeito também do ensino, da teologia e afins, né? Mas hoje, o assunto que eu trouxe um amado irmão para a gente conversar aqui, pastor, é a respeito desse tema que eu acho tão importante, que é a respeito da temática do reino de Deus, né? Jesus Cristo, nós sabemos que ele veio não somente para nos trazer essa possibilidade de nós estarmos novamente, por intermédio dele, alcançarmos novamente uma comunhão com o Pai, mas ele veio apresentar o Pai a nós, né? Por intermédio de Cristo, nós conhecemos a Deus. E
não é difícil nós encontrarmos nas falas de Cristo ele falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E olhando para esse cenário, ele apresentando valores desse reino para nós, né? E esses valores ele notifica como sendo valores necessários para que nós tivéssemos na nossa vida, nós que fizéssemos parte deste reino de agora em diante, né? A partir do ministério de Cristo. E olhando para essa temática, eu fico um tanto preocupado conosco como igreja. Será que nós estamos realmente refletindo, nós como igreja, o reino de Cristo? Será que nós estamos refletindo os valores desse reino para esse tempo, ao ponto de nós impactarmos a sociedade com estes valores? E é por isso que eu acho essa temática tão importante, tá? Por isso que eu lhe trouxe aqui para a gente conversar a respeito desse assunto, pois entendo que o pastor tem a plena capacidade para nos ajudar a aprofundar nesse tema. Tendo dito isso, a primeira coisa que eu quero conversar com o pastor Pastor Lucas, vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria o reino de Deus está entre vós? O que seria este reino? Ele é atemporal? Ele é propício a um tempo? Ele está falando um reino físico? É um reino espiritual? Nos explica um pouquinho a respeito dessa questão do reino de Deus entre nós, pastor. Muito bem. Bom, nós quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vimos Isaías falar sobre o reino dos céus. Falar sobre o reino. Isaías foi o que mais falou. Tanto que ele é conhecido como profeta messiânico. Sim. E a gente pensa somente na profecia sobre a virgem que daria a luz, Isaías 7,14, seus nomes, né, ou suas qualificações, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Sim. Mas Isaías, ele nos traz muitas profecias que nos faz entender acerca do reino dos céus. Então eu poderia dizer assim que ele foi o primeiro profeta a falar sobre o reino. E Isaías, ele fala sobre a liderança do Messias, ele fala sobre as bênçãos que haveria nesse reino. Então ele fala até mesmo do momento de cura de enfermos, de mudos que teriam a sua língua destravada e começariam a falar. Então a gente percebe a partir de Isaías que o reino dos céus é um reino de poder. E o servo sofredor, o Cristo, ele seria ungido para atuar com poder no nosso mundo. E qual seria a finalidade? Nos dar a oportunidade de viver a glória desse reino sem ainda ter entrado no reino. Então, quando Cristo ele inicia o seu ministério e ele começa a curar, ele começa a libertar, Jesus começa a realizar milagres, ele está nos dando a oportunidade de vivenciar algo que nós vivenciaríamos somente a partir do milênio. Sim. Quando estivéssemos com os nossos corpos glorificados, não mais ameaçados por causa do pecado, provarmos de uma intimidade com Deus e visualizarmos o poder de Deus, sem limites, sem barreiras. Então, quando Cristo ele vem exercer o seu ministério, ele antecipa esse tempo, ele traz com ele a oportunidade de nós vivermos esse poder e essa intimidade. Então, vou dar um exemplo, quando ele cura, ele expulsa demônios de um rapaz que era mudo, e aí quando esses demônios saem, o rapaz volta a falar. E aí os fariseus começam a dizer, né, você fez isso porque você agiu com o poder de Beelzebu. Aí Jesus explica que até o inferno é organizado. Então, se ali houvesse um demônio, outro não teria autorização para expulsá-lo. Então Jesus deixa claro a hierarquia entre demônios. Aí ele vai lá e diz assim, agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Então, esse poder sem limites
é algo que nós teríamos a graça de presenciar somente a partir do milênio. Então, a impressão que tenho ao ler as Escrituras é que não teríamos essa oportunidade se Cristo não tivesse encarnado. Sim. Então, quando ele encarna, ele dá a nós essa oportunidade de hoje entrarmos na presença de Deus, de provarmos do poder dele, de percebermos a autoridade que ele tem no céu, na terra, no inferno, sobre demônios, sobre todas as potestades. Então, é algo que estava para o futuro, que em Cristo nós temos a oportunidade hoje de provar. Muito bom. Pastor Lucas, tem alguns pontos que me chamam a atenção. Eu ainda estou lendo um livro que é até anotei aqui, Crable, né? A respeito do reino de ponta cabeça. Ele traz justamente essa temática no livro dele ali, né? E ele traz algumas informações, Pastor Lucas, que me chamam a atenção. Porque ele fala de um Cristo que veio revelar valores, veio revelar um reino que não era esperado pela sociedade até então. Primeiro, não somente os discípulos, mas toda aquela sociedade judaica, eles estavam esperando um Messias. E esse Messias que eles esperavam era um Messias político, né? Que viria realmente para implementar uma justiça neste mundo, né? E de repente vem Cristo. Totalmente contrário a tudo aquilo que era esperado e totalmente contrário à expectativa que tinham setado nesse Messias, né? E Cristo ele vem com alguns valores totalmente adversos para aqueles homens, né? Então, peraí. Um dos valores que Jesus apresenta é: se alguém te bater de um lado da face, ofereça ali a outra, né? Dentro de uma sociedade que tinha uma visão que era olho por olho, dente por dente, e dentro dessas questões, Jesus Cristo ele também veio apresentar a nós valores de um reino que era do porvir, mas que já estava entre eles, né? E valores fundamentais para que nós pudéssemos experimentar de um relacionamento verdadeiro com Deus. Como que o senhor pode me explicar isso, Pastor Lucas? Como você pode me explicar isso? A respeito desses valores. O que são esses valores? E por que Cristo ele trouxe esse choque para essa sociedade? Porque esses valores impactaram tanto essa sociedade, e não somente essa sociedade, mas impacta a nós até hoje, sabe? Olha, você tocou num ponto muito importante, que é a perspectiva que eles tinham acerca do Messias e verdadeiramente quem se revelou. Eu costumo dizer que eles fazem uma leitura equivocada de Isaías. Por quê? Quando se lê em Isaías que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu nome, Emanuel, Deus conosco, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová sobre ele, e ele pregando, libertando, curando, a visão que eles tiveram do Messias era de um super-homem. Sim. O super-rei, certo? E isso mexeu com eles, principalmente o entendimento dessas profecias depois do cativeiro babilônico. Sim. Por quê? Desde o cativeiro, não se assentou mais no trono um representante da casa de Davi. Sim. E de casa nenhuma, porque tanto Israel em 722 como Judá em 586 foram destruídos. Sim. Então nós já estamos falando, se tratando do último reino a ser derrubado, Judá, de aproximadamente 600 anos que eles não tinham um rei. Sim. Algo que poucas pessoas sabem, eu acredito que o senhor já tenha estudado, houve um período nesse intervalo
do retorno do cativeiro babilônico até Jesus, que os judeus voltaram a provar um gostinho de ter alguém sentado no trono ali governando, que foi um período de um pouco mais de 100 anos dos Macabeus, que era uma família de sacerdotes. Eles conseguiram tomar o reino dos gregos e governaram por um período, mas foram suplantados pelos romanos e tal. Então havia essa expectativa de que Deus então encarnaria, de que o Messias viria para tomar o trono. E a visão era totalmente política. Então, de fato, eles aguardavam o rei que destronasse Roma. E eu acredito que eles sabiam que aquele era o momento do cumprimento das profecias, porque eles se debruçavam em cima de textos. E me vem à cabeça o que Deus mostrou para Nabucodonosor, a grande estátua. Então, nós tivemos ali o reino de Babilônia, que passou, os medos e os persas, os gregos. O quarto reino era Roma, de acordo com a palavra de Daniel. E, de acordo com a visão de Nabucodonosor, o quinto reino era o da pedra. Então, eles sabiam que depois de Roma seria o Messias. Então, havia aquela expectativa. Daqui a pouco ele aparece. E aí Jesus nasce, contrariando todas as expectativas. Então, eles lutam para aceitar, porque é muita coisa contrária. Tem um texto em Marcos que eles dizem assim: nós conhecemos as suas irmãs. E aí dão os nomes. Nós conhecemos seus irmãos. Nós sabemos quem é o seu pai. Nós sabemos quem é a sua mãe. Então não tem como ele ser o Messias. Ele não tem condições sociais, porque a família era simples. Como que ele vai liderar um grande movimento? Não dá para ser ele. Sim. Aí o senhor tocou no ponto dos valores, que chocava. E aí, assim, se o senhor quiser, a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre isso, porque não atinge só fariseus, saduceus e o povo, atinge os discípulos também. Sim. E aí, um dos valores, para ser mais objetivo na sua pergunta, nós vimos em Lucas capítulo 15. Os fariseus, o povo, eles entendiam que aquele que se afastava de Deus, ele perdia a sua oportunidade, ele era alvo da ira de Deus, e eles se vangloriavam porque dentro do entendimento deles, eles não tinham se afastado. Ele era o povo eleito. Tinham a vida religiosa, estavam ali firmes. Então, por isso que para eles é um escândalo Jesus estar conversando com publicanos e pecadores. É inadmissível. Eles nem chegavam perto dessas pessoas. Então, elas não mereciam a companhia de uma pessoa santa. Sim. E Jesus está lá. Então ele está quebrando esses paradigmas e mostrando os valores do reino dos céus. E qual é o valor do reino dos céus? Ninguém fica para trás. Glória a Deus. Então, se eu precisar deixar 99 e ir atrás da que se perdeu, eu vou. Se eu precisar virar a casa de ponta cabeça para achar quem está perdido, eu vou fazer isso daí. Se eu precisar arrumar uma briga com quem está aqui dentro, porque eu vou receber quem está vindo de fora, que gastou tudo, e eu vou dar para ele de volta, porque ele não perdeu nada. Ele não perdeu a oportunidade de ser filho, ele não perdeu a oportunidade de ser recebido. Então, se eu precisar comprar uma briga com quem está dentro para receber quem está vindo de fora, eu vou fazer isso. Mas aí o curioso é que a gente fala do filho que criticou a postura do pai, mas o pai também não quer perder esse filho que está reclamando. Sim. Porque, veja, no capítulo em que começa, no versículo em que começa a dizer que o filho mais novo pediu a herança e dias depois ele foi embora, o pai não abre a boca para falar nada. A gente que problematiza a situação diz assim: ele queria matar o pai, receber a herança antes da hora. O pai não falou nada. O pai deixou ele ir. Vai. Agora, veja que a postura do pai é diferente com o filho que está dentro, quando ele começa a criticar a respeito do filho ter voltado. O pai gasta ali horas com ele e diz assim: filho, esse teu irmão estava perdido, voltou. Olha, ele estava morto. Parece que o pai ali está querendo que o filho entre na festa também. Então, assim, se for para brigar, no bom sentido da palavra, arrumar uma briga para aceitar quem vem, eu arrumo essa briga. Mas também eu não perco quem está aqui dentro. E por causa desse que está chegando, quer sair.
Então, nessa parábola, Jesus mostra que ali, para o reino, é importante os publicanos, os pecadores, mas os fariseus também. Uhum. Eu não vou perder vocês. Né? Sim. Então, são valores que chocavam eles, porque contradizia tudo. Exato. Então, o reino dos céus é isso, é abraçar, é dar a oportunidade para quem quer se arrepender. Sim. Pastor Lucas, uma das coisas que você mencionou agora aí, a respeito justamente dessa parábola, né, do filho pródigo, e o cenário em que ele volta para sua casa e há um irmão que continuou dentro desta casa e não consegue compreender a forma com que o pai o recebe, a forma com que o pai recebe aquele filho que saiu, gastou tudo com mulheres, com uma vida devassa, volta e é acolhido pelo pai. Ele não consegue compreender, não consegue ter essa dimensão. E isso, para mim, é uma coisa espetacular já, pastor Lucas, porque nós tivemos um podcast há algum tempo atrás aqui com não me lembro se foi a Valéria ou se foi a irmã Mel, que ela notificou da seguinte forma: pastor, Deus, o mesmo Deus que é pai sobre o justo, é o mesmo Deus que é pai também sobre o injusto. E ele quer salvar ambos. Uhum. Ele quer salvar esse que é justo e ele quer salvar também esse que é injusto. Então, há um amor tão verdadeiro e tão puro que não cabe dentro da nossa concepção. Porque dentro da nossa concepção, nós segregamos para demonstrar um amor mais efetivo. Então, assim, você cometeu coisas que não é certa, então eu vou te segregar desse que eu julgo que é bom para eu demonstrar realmente o que é um amor verdadeiro, um amor puro e tudo mais. Mas com Deus não é dessa forma. Deus ama o justo e Deus ama o injusto. De igual forma. E esse valor do amor que Cristo veio demonstrar também é uma coisa totalmente sem lógica dentro da nossa racionalidade, não é? É uma coisa sem lógica também. E aí vem a minha pergunta também para você, pastor Lucas. Este amor que é tão difícil ser compreendido, é um amor tão verdadeiro e tão puro que Deus demonstra para com o homem, que ele nos faz compreender que a nossa justiça ela é injusta, que o nosso amor ele é imperfeito. E como nós, olhando para esse cenário, podemos enxergar em Cristo e aprender a amar como ele amava, porque ele nos apresentou este valor. Ele nos apresentou este amor. Como ter este amor dessa forma, dessa maneira como ele nos apresentou? Entende, pastor Lucas, onde eu quero chegar? Entendo. Nossa, e aí eu estava pensando numa situação no Antigo Testamento, aí quando você falou como podemos amar dessa mesma forma, já pensei em outra, vamos organizar aqui o raciocínio. Vamos começar pela última questão, que é como ter esse amor. Paulo, quando falou aos maridos, escrevendo aos Efésios, ele falou algo que me chamou muita atenção, e ele disse assim: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Uhum. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou. Ele está falando para uma igreja numa região dentro do Império Romano, mas a filosofia, o modo de viver é grego. Então, certamente ali ele usou as famosas palavras gregas para amor. Uhum. E os gregos, eles entendiam muito bem do amor, porque nós falamos do amor. E quando nós queremos estudar mais sobre isso, a gente volta no berço da filosofia, dos estudos, e a gente analisa os gregos. Uhum. E aí o que acontece? Os gregos, eles entendiam que o amor ele deveria ser desfrutado entre iguais. E quando eu descobri isso, eu fiquei chocado, porque para eles, quem eram iguais? Eram homens. Então, as mulheres, elas não eram vistas como iguais, elas não eram consideradas nem como cidadãs. Então, mulher, criança, estrangeiro, escravizado, eram cidadãos de segunda categoria. Então, iguais eram homens. Então, os gregos, eles, na finalidade de procriar, fazer família, mulheres.
Agora, amor era homens. E aí o que acontece? Quando Paulo diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou, é como se Paulo dissesse assim, o padrão de amor que vocês conhecem não serve. Olha para o amor de Cristo. E aí, quando a gente fala do amor de Cristo, nós estamos falando do ágape. E o ágape é mais uma das palavras que o apóstolo Paulo toma, eu diria que emprestado do mundo grego, do mundo romano, e ressignifica. Porque entre os gregos, o ágape tinha outra concepção. Era o amor máximo, mas havia outra concepção. Paulo olha para isso e, não, peraí, esse amor que vocês estão entendendo de uma forma deturpada, aí ele não existe. O máximo, o incondicional, é o amor de Deus. Então, quando Paulo faz esse apelo para os maridos amarem as mulheres como Cristo amou, ele está falando do ágape. Ele não está falando do eros, ele está falando do ágape. Então, como ter esse amor no coração se ele é de Deus? Se ele ama incondicionalmente? Se ele dá 1 milhão de oportunidades? Como ter? Nós vimos isso em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito. Exato. O amor. E diferente dos dons, eu sempre gosto de trabalhar o fruto ao lado do dom, porque enquanto o dom eu posso receber em qualquer momento da minha jornada como cristão, o fruto, ele começa a ser desenvolvido em mim quando eu me entrego para Jesus. Então, o que é o dom? O dom é o Espírito Santo agindo a partir de mim. O fruto é o Espírito agindo em mim. Dentro de mim. Então, como ter esse amor? Permitindo o Espírito agir em mim. Então, a partir do momento em que eu me relaciono com o Espírito Santo e eu permito ele agir em mim, então eu sou aquela terra fértil de Mateus capítulo 13, não só para receber o evangelho, mas para frutificar daqui para frente. Então é eu permitir o Espírito agir em mim. Então, eu preciso lidar com as pessoas com qual entendimento? Cristo resolveria como esse problema? Ele daria uma nova oportunidade? Então, se ele daria, eu tenho que dar. E aí, assim, se você me permite, claro, expandir isso para o Antigo, como eu havia dito, no Antigo Testamento nós vimos vislumbres da graça, do amor e desse reino também, que é revelado em Cristo no Novo Testamento, mas no Antigo nós já também podíamos ver que muita coisa apontava para ele. Eu fiz uma pesquisa, pastor Samuel, meu TCC, ele discutiu a posse da terra da Palestina. Então eu falei sobre judeus e palestinos. Então para isso eu tive que entender mais sobre a aliança de Abraão, para entender a questão da terra e chegar nas discussões de hoje. E aí eu achei um versículo, quando eu digo achei, não quer dizer que eu nunca tinha lido, é que eu não tinha percebido ele com o olhar que notei. Em Deuteronômio capítulo 7 ou 8, não me lembro agora, mas mais certo de ser o 8, Deus fala assim para Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes. Muito pelo contrário, vocês eram os menores. Então eu vejo ali Deus baixando o ego dos judeus desde sempre. Sim. Eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes. Vocês não eram os melhores. A questão aqui é porque eu fiz uma promessa para o pai de vocês. Então não tem nada com vocês aqui. É tudo com Abraão. E aí eu me lembro que um dos livros que eu estava lendo chamava-se A Aliança dos Pactos. Não, o Cristo dos Pactos. Esse era o nome, o Cristo dos Pactos. E aí ele discutia essa questão da aliança de Deus com Abraão e a pergunta foi, por que Deus amou Israel? Aí o autor responde, as razões do amor de Deus para Israel estão guardadas ainda hoje com ele. Ninguém tem a resposta do porquê Deus amou Israel. Verdade. E aí ele começa a discutir isso. Então, assim, olha o que é graça. E a gente tem o hábito de separar lei e graça como se no período da lei não houvesse graça. No Antigo Testamento não houvesse graça. Deus escolhe Israel. Quais são os motivos? Nenhum. Eles eram os menores, os com o coração mais obstinado, mais rebeldes. Deus vai lá e escolhe. Aí Deus vai lá e fala assim, eu vou tirá-los do Egito, vou levá-los para Canaã e vou revelar o meu amor, o meu poder. O povo está provocando a Deus todos os dias. Sim. Salmo 78, se não me falha a memória,
e eu estava lendo essa semana, o povo diz bem assim, Deus nos deu pão. Não, Deus nos deu água, mas ele seria poderoso para nos dar pão também? Poderia Deus nos fazer uma mesa no deserto? Então, o povo provoca Deus. O povo não pede para beber só porque tem sede. Sim. Pede para ver se Deus tem poder para dar. Uhum. O povo não pede comida só porque tem fome. Eu quero ver se ele pode dar. Então, a todo tempo, o povo está provocando um Deus que já tinha feito coisas que nenhum outro Deus fez. Uhum. E Deus trava no bom sentido da palavra, discussões com o povo nesse sentido, que Deus fez isso por vocês, que Deus é próximo, que Deus é perto, que Deus que cuida, que livra, fazendo o povo entender que eles não mereciam o amor. Mas havia uma razão ali, e qual era? Através desse povo, ele ser visto por toda a humanidade, para que Israel servisse de mensagem para mim e para você. Sim. Porque quando eu olho para Israel e eu vejo como eles eram pecadores e Deus os amou, eu olho para mim e vejo que tenho chance. Sim, verdade. Eu tenho chance. Então, amar como Cristo ama é você fazer por pessoas aquilo que elas não merecem. E aí Deus fez isso a história da humanidade inteira. Isso é forte. Então, assim, hoje, aí Cristo, quando revela o reino para nós, nos dá essa oportunidade, como você foi feliz na palavra, o que nós provaríamos somente no porvir, o amor de Deus. Em Cristo a gente pode provar isso hoje. Exato, exato. Pastor Lucas, uma outra coisa que me chama muito a atenção é esse gesto de Cristo, tamanho amor que ele tinha, mas esse gesto de Cristo justamente confundiu a cabeça de todos na época, creio eu, inclusive dos seus discípulos, que era o do serviço. Um Cristo que veio servir e não ser servido. Esse é mais um dos valores do reino de Deus que me chamam muito a atenção. Uma das passagens que mais me chama a atenção é na última ceia, quando Cristo ele está sentado à mesa com os seus discípulos e de repente ele levanta e ele agora coloca uma toalha em sua cintura e vai em direção aos discípulos com uma bacia d'água para lavar os pés de cada um dos discípulos, inclusive dentre eles aquele que haveria de o trair. Pastor Lucas, o servir é mais uma prova do amor. A gente tem uma dificuldade hoje de enxergar este valor do reino em nós e nas nossas igrejas. E eu falo isso porque muitas das vezes nós vemos homens querendo ser servidos e não servindo. Isso é uma coisa que me chama a atenção. E eu queria que o senhor conversasse um pouquinho a respeito mais sobre isso conosco, tá? O serviço no reino é de suma importância, não é? É mais um valor que deve ser revelado em nossas atitudes, não? Sim. Então, explane um pouquinho a respeito disso para nós. O que acontece conosco hoje, como igreja? Primeiro, obviamente, eu quero que você explane um pouquinho a respeito deste valor nas Escrituras e depois, o que acontece conosco hoje, como igreja, que não estamos refletindo este valor em muitas igrejas. Não estou dizendo em todas, mas em muitas igrejas hoje a gente vê essa dificuldade do serviço. E quando eu falo do serviço, nós podemos explanar um pouco mais também. Não é só do pastor para com a igreja, mas da igreja um para com o outro, do seu próximo para com o outro. São valores que estão difíceis de serem vistos também nessa igreja atual, não é, pastor Lucas? Sim, sim. Assim, o ser humano, ele, depois que foi afetado por causa do pecado, o seu ego inflamou. Então, tudo aquilo que converge para o ser humano faz muito bem. Você vê que hoje tudo está
personalizado. Todos os serviços estão personalizados. Você não precisa sair da sua casa para mais nada. Sequer para trabalhar. É verdade. Você trabalha home office. Verdade. Você come as melhores comidas dentro da sua casa. Verdade. Você tem experiências dentro da sua própria casa. Então, hoje, tudo é voltado para a experiência. Então, assim, o ser humano, ele luta por esse lugar para estar no lugar de Deus. A verdade é essa. E isso é forte, pastor. Parecer Deus. Como historiador, uma vez eu fiz uma pergunta para um professor meu e eu falei assim para ele, a aula era sobre humanismo e os humanistas, eles foram pessoas que começaram a dar valor para o ser humano. Só que, nesse momento, dar valor para o ser humano não era, como que eu posso dizer assim, valorizar você enquanto pessoa no sentido de gostar de você, te dar oportunidades, não. Mas valorizar o ser humano dentro das suas potencialidades. O que o homem é capaz de fazer. Pronto. Entregar. O que ele é capaz de fazer. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, eles eram ateus? Porque eles começaram a se distanciar da igreja, porque enquanto eles estavam na igreja, tudo, o centro era Deus. Tudo se respondia a partir da teologia. Sim. Tudo se respondia a partir da palavra de Deus. Mas só que os humanistas, ali século XV, XVI, eles começam a se distanciar da igreja e a observar o homem. E eles ganham um terreno surpreendente. Por quê? Porque o homem começa a ser valorizado nos jogos, os homens começam a ser valorizados nas artes, o homem começa a ser valorizado na ciência, o homem começa a ser olhado para suas capacidades, para sua potencialidade. E isso enche o ego do homem. Porque o pecado se responsabiliza por isso, porque a proposta da serpente foi: se você comer, você será como Deus. Então o diabo, ele conseguiu transmitir o que estava no coração dele para o coração do homem. Ele quis ser igual. Então, se você comer, você será igual. O homem não conseguiu, mas o desejo ainda permanece. Sim. Então, todos nós, quando somos servidos, nós nos sentimos muito bem. E por que servir é tão incômodo? Porque, mais uma vez, mesmo servindo, a gente espera o reconhecimento. E aí, isso choca com mais um valor do reino. E aí a gente volta lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus falou assim, quando vocês derem esmolas, não façam como os hipócritas que ficam tocando trombeta. Sim. Eles já receberam a recompensa deles. Já. Então, assim, eles serviam. Mas qual era a motivação do serviço? Então, serem vistos. Ser vistos. Entende? Então, assim, hoje nós temos 3 realidades dentro da igreja. Nós temos pessoas que servem e elas estão trabalhando em prol do reino e elas querem que o Senhor seja glorificado. Essas entenderam de fato o que é servir. Então eu faço para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja glorificado. E aí nós temos pessoas da porta até o púlpito da igreja. E às vezes pessoas que nem cargos possuem. Estão trabalhando porque querem que Cristo seja glorificado. E aí veja, quando viram que Jesus, entre aspas, estava batizando mais do que João, e aí o próprio texto deixa claro que eram os discípulos que batizavam e não ele, Sim. Mas querendo ou não, estavam ali no ministério de Jesus, ele era o responsável, era a igreja dele que estava ganhando essas pessoas. Ô João, o homem lá que você batizou no Jordão, que começou depois do que você, está batizando mais do que você, João. Então era uma sociedade competitiva. Sim. E aí, João? Não vai lá para o homem? Aí João falou assim, não, peraí, vocês não entenderam, eu vim para isso mesmo. Então, a essência do serviço cristão é eu entender para o que eu fui chamado e me colocar à disposição de maneira incondicional para que Cristo seja glorificado. Sim. Aí eu não espero tapinha nas costas, eu não espero obrigado recompensa alguma. Mas olha que contraditório. Como humano, com uma natureza pecaminosa, eu vou ficar triste ainda. Poxa, eu fiz lá, mas o pastor sequer lembrou do meu nome. É verdade. Mas uma pessoa que busca a glória do Senhor, logo ela vai cair em si e falar, não, peraí. Não, eu tô errado.
eu vou continuar, deixa o Senhor ser glorificado e pronto. Então essa é a primeira realidade, aqueles que servem porque eles querem que o Senhor seja glorificado. Existem aqueles que desistiram de servir. Desistiram de servir porque não são vistos, acumularam decepções e aí acharam por bem não fazer mais. E dentro deste grupo está aqueles que dizem assim, se for para fazer mal feito, eu nem faço. Mas quem é que dá o selo de qualidade para o trabalho? É você, eu ou é Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, ele chama, veja que em Mateus 20, quando o pai de família foi buscar trabalhadores, e era uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, quando eu fiquei sabendo da temática, eu falei, rapaz, eu vou poder compartilhar esse meu entendimento sobre as parábolas. Todas as parábolas, se nós tivéssemos condições de estudar só parábola, pegar todas as parábolas e estudá-las, nós entenderemos muito mais o reino dos céus. Porque nas parábolas, de forma fragmentada, ele apresenta o reino. Sim. Então sempre ele diz, o reino dos céus é semelhante. É. Então fica atento nisso aqui que você vai entender o que é o reino. Verdade. E aí Mateus 20, ele vai lá e fala, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para salariar trabalhadores. Ele só chega e fala assim, vamos. Ele não pede currículo. Verdade. Não está preocupado com o histórico. Está disponível? Vamos embora. E existe uma urgência nesse reino. E assim, Mateus 20 para mim é sensacional. Quando eu falei no início da leitura atenta que resolve problemas de interpretação, é porque eu gosto muito de ler os mesmos textos. Sim. Eu sou mais de ler um texto que eu já li do que pegar um novo. Porque abre mais a mente ainda, né? E Mateus 20, veja, ele sai de madrugada e ele passa o dia atrás de trabalhadores. Na hora 1/10, falta 1 hora para terminar o dia, ele ainda está atrás de trabalhadores. Então isso me revela o quê? Ele queria terminar aquele trabalho hoje. E tem muita coisa para fazer. Sim. Porque na última hora do dia você ir atrás de gente, porque não deixa para amanhã para valorizar teu dinheiro. Você não vai pagar uma jornada o dia todo? Verdade. Não, deixa para amanhã, porque aí eu arranco o couro desse pessoal aqui. Seria a lógica. Eu quero que termine hoje. Então, assim, tem um grupo que não entendeu isso e parou. E o terceiro grupo é aqueles que continuam servindo. Mas eles estão como fariseu, fazendo para ser visto. Verdade. Verdade. Pastor Lucas, olha só. O senhor falando isso e é um ponto tão importante, porque assim, uma das percepções que eu tenho, tá? É a igreja e nós, como súditos desse reino, nós precisamos carregar esses valores e não somente isso, propagar esses valores. Né? Quando eu falo de uma igreja que serve, e ela deve servir, obviamente, a serviço do reino de Deus, eu também me preocupo com esse cenário da igreja que, muitas das vezes, nós fomos disciplinados, nós somos direcionados a sempre olhar no nosso bem. Né? Mas uma igreja que ela reflete a Cristo, uma igreja que está em Cristo, ela deveria ter um olhar diferente. Não olhar tanto para si, mas olhar mais para o outro, para o seu próximo. Uma das coisas que mais me preocupa nesse tempo presente que nós estamos hoje, né, é justamente a falta deste olhar de compaixão, esse olhar de misericórdia, esse olhar para o outro. E eu vou dar um exemplo para você, tá, pastor? Olha só. Nós, toda Santa Ceia, vamos lá, arrecadamos alimentos e fazemos todo aquele trabalho de arrecadação para ajudar os nossos irmãos que têm necessidade, que têm uma dificuldade. Alguns irmãos até trazem o alimento, mas tem irmão que traz aquele alimento que você fala assim, irmão, arroz tipo 2, tipo assim, né? Outros trazem a coisa que não é o melhor que tem na sua despensa, e a gente sabe disso. E tem coisa que é pior ainda. E o que é o pior ainda, pastor Lucas? A pessoa traz um alimento, a gente faz aquela arrecadação e, obviamente, nós precisamos olhar primeiro para os de dentro.
Mas se tem uma pessoa lá fora necessitada, precisando, acha ruim em ajudar. Acha ruim em fazer o bem a este, só porque não está dentro das nossas convicções, dentro dos nossos parâmetros de fé. Isso também não está contrário àquilo que é do reino, pastor Lucas? Não é isso? O que o senhor acha desse ponto? Tá, sim, muito contrário. A Bíblia fala, né, para nós atendermos os domésticos da fé. Mas também nós não podemos negligenciar. Olha, eu ia ler um texto aqui em Tiago, mas você já lançou a pergunta antes, não deu para me procurar ele. Mas eu vou encontrar outro aqui agora, que Jesus ele fala com os fariseus a respeito dos dízimos e das ofertas. Sim. Mateus capítulo 6, vamos ver aqui. Jesus ele fala assim, olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas só que vocês negligenciam a misericórdia, a justiça. Está aqui no capítulo 6, 7 de Mateus. Deixa eu ver. E aí Jesus vai lá e diz assim, olha, eu digo a vocês para cumprirem estas coisas, sim, mas não se esquecerem daquelas. Sim. Então, o dízimo, oferta, eles servem para essa assistência interna. Malaquias diz que eles servem para que haja mantimento na casa do Senhor. Sim. Mas também nós não podemos negligenciar o atendimento às pessoas necessitadas. E Jesus e Deus, ele é visto nas Escrituras como o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Naquela pesquisa que eu te comentei que fiz sobre Israel, para o meu TCC, eu encontrei versículos que agora me foge a referência, mas onde Deus deixou claro para Israel o seguinte, que eles deveriam tratar com humanidade o estrangeiro. Então, assim, não é tratar com humanidade só os nossos. Os que estão dentro. É com quem não pertence o nosso grupo também. E aí Deus prometeu até tirá-los da terra se um estrangeiro clamasse a Deus por alguma injustiça que Israel tivesse feito. Quando a gente fala do cativeiro babilônico, a gente pensa só nos pecados cometidos contra Deus, mas a gente se esquece dos pecados sociais. Eles pervertiam os direitos dos órfãos, das viúvas. Que, aliás, foi um dos pecados que mais revoltou o coração de Deus em Jeremias. Exato. Em Jeremias, né? Deus, ele chama Jeremias para este ministério profético, e uma das coisas que mais aborrecem o coração de Deus é justamente que esqueceram dos órfãos e das viúvas, né? Exatamente. Então, Israel foi punido porque pecou no sentido religioso da coisa, de não entregar a oferta, de não guardar o sábado, nesse sentido cerimonial, eles pecaram, mas também no âmbito social. Então, a gente precisa entender o pecado em todas as suas esferas, na esfera vertical, entre nós e Deus, e na horizontal. Então, quando Jesus ele fala sobre o perdão, ele vai lá e diz assim, ó, se um irmão pecar contra ti, essa palavra é muito forte, porque é possível pecar contra você. Então, quando eu não te assisto nas suas necessidades, eu também estou pecando contra você. Isso é forte. Além de estar pecando contra Deus. Então, a igreja ela precisa agir em todas as direções. Na horizontal, Deus, na interna, aqui com os irmãos, na horizontal, e aí não tem limites. É quem está dentro, quem está fora, a gente está ali para estender a mão, né? Verdade. Pastor Lucas, um outro ponto que me chama a atenção sobre essas verdades e os valores do reino de Deus é essa questão da humildade que o próprio Cristo apresentou. Primeiro, ele deixou de ser Deus e fez-se homem como nós, né? Não existe. Para mim, pode apresentar qualquer coisa,
pode apresentar qualquer coisa que nunca vai se equiparar a tamanho ato de misericórdia, bondade, graça como esse. Ele era Deus. Deixou de ser Deus para se fazer homem como nós. Isso revela um atributo em Cristo maravilhoso. Ele está nos ensinando em diversos aspectos no seu ministério, não somente nesse ato tão grandioso, mas também no seu ministério. Cristo, ele mostra o valor da humildade. Pastor Lucas, esse é outro atributo que está difícil nós vermos nos dias de hoje, principalmente em cima de altares, né? Principalmente em cima de altares. Agora, esse valor da humildade, Pastor Lucas, eu sei que é um tanto difícil falar a respeito do assunto, mas é um valor tão difícil ser visto justamente por causa daquilo que você já disse. Nós, como seres humanos, fomos corrompidos pelo pecado e nós temos essa questão muito de nós, a questão do ego exacerbado, né? Todos nós temos ego, mas existe o ego exacerbado. Agora, eu quero perguntar para você, Pastor Lucas, é o seguinte: sendo Cristo Deus e ele representou de forma tão maravilhosa este valor do reino para nós, que é o da humildade, como nós, nesse tempo, podemos entender, compreender e colocar em prática este ato? Porque isso daqui, a humildade, também está dentro de uma característica, ou não digo nem de uma característica, mas eu digo dentro de uma condição que Cristo colocou que é difícil alcançar, que é o negar a si mesmo. Você ser humilde para com o seu próximo, mesmo quando alguém te maltrata, mesmo quando alguém é arrogante, mesmo quando... Diversos fatores a gente pode colocar aqui. Você ser humilde e você não colocar o seu eu, o seu ego, acima deste valor que é tão precioso, é muito difícil. Como nós, servos de Cristo, membros desse reino, súditos desse reino, podemos adquirir este valor em nossas vidas, Pastor Lucas? Coloque um pouquinho do seu ponto de vista a respeito desse assunto também. Provérbios 18, se não me falha a memória, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, pega o caminho da humildade, aquele que entende que se ele não fizer isso, ele vai cair. Uhum. Ele vai ter danos maiores. Sim. E a gente vê que o benefício da humildade é a honra. Então, quem quer ser honrado, pega o caminho da humildade. Tem Sim. Cristo como exemplo aqui muito bem citado. Eu volto a bater na tecla do fruto do Espírito. E é algo assim tão sublime, porque é eu permitir o Espírito Santo fazer em mim. Porque a humildade no mundo em que nós servimos, ela não é vista como uma virtude. Ela é vista como uma fraqueza. Ela é vista como uma fraqueza. Você vê no mundo corporativo, as pessoas querem a cabeça um do outro, quer passar por cima, ela quer chegar, não importa como, e isso se reflete dentro da igreja também, como o senhor muito bem falou. É difícil ver isso nas tribunas porque é meio ilógico a gente ver essa escada invertida, né? Eu era um membro, aí eu tô descendo. Um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor. É meio ilógico isso, porque no mundo é o contrário, eu tô subindo. Uhum. E parece que, de fato, que quanto mais a pessoa, ela então sobe nessa hierarquia, menos humilde ela fica, até porque se reconhece nesses degraus mérito. O mérito. Não, eu cheguei porque eu servi. Não, eu cheguei porque eu obedeci. Eu cheguei porque eu me submeti. Mas ali fica um recado assim, ó.
se submete também, faz o mesmo e você vai chegar. Então a gente acaba também provocando o certo sentimento nas pessoas de que elas devem fazer para chegar. Então é por isso que a humildade, quando as pessoas chegam, elas veem como que algo que deve ser dispensado agora, porque ela não tem mais para onde ir. Ela vai subir para onde? Só se ela virar o quarto na Trindade, não é? Só se for. Ou chegou no posto máximo, não é? Então, quando eu permito Cristo, através do seu Espírito, trabalhar em mim, e ali eu começo a perceber, porque nesse mesmo texto em que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, anteriormente ele fala também sobre as obras da carne. Verdade. E ele fala sobre essa luta, 5:16 de Gálatas, do espírito e da carne, que um luta para não permitir que o outro faça aquilo que quer. Exato. Então eu devo entender que o meu maior inimigo sou eu mesmo. E depois o diabo. Então eu terei dificuldade de ser humilde. Eu terei dificuldade. Então eu preciso me abrir para o Espírito Santo agir em mim e me moldar. Então é uma questão espiritual. Principalmente quando a pessoa já não tem uma inclinação para isso. Porque não é o fato da pessoa não ser cristã que ela é soberba, que ela quer derrubar a outra, né? Eu creio na graça comum, pessoas que também são alcançadas pela graça de Deus, mesmo não sendo cristãs, e são humildes, não é? Mas tem muito crente que ele já tem uma inclinação para soberba. É verdade. Então ele depende mais ainda da ação do Espírito Santo. Sim. Tem que reconhecer isso. Pastor Lucas, olha, a gente nem percebeu, mas nós já estamos há bastante tempo conversando. Meu aqui. Deus. Mas olha só, para a gente encerrar esse assunto, porque teria muitos mais valores que eu gostaria de abordar aqui com o irmão, tá? Mas o Espírito Santo, ele age no meio da igreja somente naqueles movimentos, naquela unção, naquele poder, naquele agir, né? E tá tudo bem, eu concordo, eu gosto também disso. Eu sou pentecostal, bastante pentecostal, gosto de um culto cheio da presença, gostoso, e isso é uma coisa que me alegra também. Mas como nós medimos uma igreja que é cheia do Espírito Santo? Não é somente por esse movimento, mas é pelos frutos do Espírito revelado dentro dela. E aí também me chama a atenção um outro aspecto, tá? Além disso, eu vejo que quanto mais uma igreja ela é vívida em comunhão, mais nós vemos a presença do Espírito Santo ali. É um reflexo de que o Espírito Santo age naquela igreja. Isso daqui eu gostaria de encerrar com você, justamente essa conversa, falando a respeito dessa presença do Espírito Santo entre nós. Nós estamos vivendo tempos, e aqui eu estou falando de forma categórica. Nós estamos vivendo tempos em que nós já vemos o reflexo da ausência do Espírito Santo dentro das igrejas. E quando eu estou falando dessa ausência, nós estamos vendo que existem cultos frios, existem cultos que realmente não refletem ali a presença do Espírito Santo. E eu não estou falando de culto aonde tem pouco glória, irmão. É aonde você nitidamente entra dentro da igreja e você tem a percepção que a igreja ela não está debaixo de uma presença ali do Espírito Santo. Isso fica perceptível e notório. Mas o que eu estou falando aqui com o senhor, pastor Lucas, é o seguinte. A gente tem essa mania de trazer a presença do Espírito Santo somente através desses movimentos.
Mas, na realidade, nós precisamos agora, mais do que nunca, cultivar, buscar pelo Espírito Santo e buscar com afinco os frutos do Espírito. É uma coisa que é mais que urgente nesse tempo, não é, pastor Lucas? Sim. Assim, uma vez eu dei um ensino na igreja, foram 4 terças-feiras, eu não me lembro a temática, mas nós falamos sobre o Espírito Santo. E a minha proposta era falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas por que eu levei 4 terças para falar do batismo com o Espírito Santo? Porque eu entendi que para nós sermos batizados com o Espírito Santo, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Então as pessoas não conhecem o Espírito Santo, querem ser batizadas com o Espírito Santo, mas eu vou receber o poder de algo que eu não conheço. É a mesma coisa hoje, se me colocarem nas mãos uma arma de guerra, ela não vai servir para nada. Eu não sei montar, desmontar, carregar, sabe? Eu não tenho estrutura para segurar ela quando eu estiver atirando, eu não sei usar. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E conhecer o Espírito Santo passa por ser cheio do Espírito Santo. E aí vem a questão, o que é ser cheio? Então hoje as pessoas elas confundem muito uma pessoa ou uma igreja cheia do Espírito Santo sendo aquela em que reage da forma em que nós gostamos também, como você falou, e tá tudo certo, com glória a Deus, e língua estranha e pula. E aí, o que acontece? Quando a igreja ela não age dessa forma, entende-se que ela não tem o Espírito Santo. Mas o que de fato seria uma igreja, então, ter o Espírito Santo? Ela ser impulsionada pelo Espírito Santo. Quando a gente analisa pessoas que foram cheias pelo Espírito Santo, no Antigo Testamento já, elas foram capazes de fazer coisas que sem o Espírito Santo não fariam. E aí a gente pega o Bezaliel, o Aholibá, que foram os artífices do templo, do tabernáculo. Já imaginou, Moisés desce da montanha e fala bem assim, ó, eu vi um caixote de madeira. Ele tinha essa medida, aquela, tal circunferência, revestido de ouro. Ele tinha uma tampa de ouro maciço e os querubins faziam uma única peça com essa tampa. E aí, descrevendo tudo, e os dois, como nós dois aqui, olhando para o Moisés e tentando imaginar também o que ele viu. Agora é com a gente. Agora a gente vai ter que fazer isso aí. E aí os dois fazem. Quando Moisés vai lá ver, gente, foi isso aí que eu vi. Exatamente. Então, assim, eles já tinham conhecimento, mas eles foram capacitados do Espírito Santo em que momento? Para fazer aquilo que eles jamais tinham visto. Ou seja, o conhecimento não serviria para nada sem o Espírito Santo. Verdade. Então, uma igreja cheia, ela é impulsionada para a oração, como o senhor bem falou, para o serviço social. É uma igreja que vai servir o pastor e o pastor vai servir a igreja e esses irmãos vão servir uns aos outros. Tem muita gente que vê irmãos passando necessidade dentro da igreja e fala assim, pô, o pastor não está vendo isso? Será que Deus não mostrou para o pastor? Eu acredito que Deus só revela o que está oculto. Se você já sabe, não está mais oculto. Deus não vai revelar para ninguém. Verdade. Se você está sabendo, vá lá você e haja. Eu termino aqui falando sobre quando um período eu fui coordenador de mocidade de uma congregação. Sim. E uma família passou por um vento lá, uma necessidade muito feia. O marido e a mulher não estavam trabalhando, 3 filhos, e eu, líder da mocidade, estou na minha casa, comecei a pensar nessas situações, e eu sem dinheiro para pagar o aluguel, com dificuldade de pagar meu telefone, minha água, às vezes até recebendo cesta básica da igreja, que eu já passei por essa situação, veio no meu coração assim, rapaz, eu acho que eles estão numa situação pior do que a minha, hein? Falei, vou fazer o seguinte, eu vou comprar um pacote de arroz, pensei bem assim, só que eu acho que eu posso fazer mais. Como? Eu vou chamar um irmão e vou ver se ele fecha comigo nessa situação, porque pelo menos eu compro um pacote de arroz, ele compra o feijão e tá tudo certo. Ele gostou tanto da minha atitude, que ele não esperava aquilo, que ele compartilhou com o pai dele. E quem era o pai dele? O pai da igreja, o pastor da igreja. O pastor pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, tá aqui meu cartão e vocês compram o que vocês quiserem e a mistura do mês é minha. Aí entra eu e o jovem
no mercado para comprar as coisas. Sabe o que ele faz? Me dá o carrinho aqui. Pegou o carrinho e saiu na frente. Isso aqui é o que minha mãe usa em casa. Isso daqui é o que meu pai gosta. Isso aqui é o que eu gosto. Ele foi pegando coisas que a família dele usa. Irmão, encheu o carrinho e eu olhando pro carrinho. Vai dar caro isso aí. E eu pensando só em comprar um pacote de arroz. Mas, como ele estava tão empolgado, eu falei, não, agora eu vou ter que ir. Quem começou fui eu. Eu tive que pagar, se fosse no dinheiro de hoje, talvez aí uma compra de quase 700, 800 reais. Dividi com ele e o pai dele entrou com as misturas. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? Ser cheio do Espírito Santo também é isso. É você ser impulsionado por ele. Porque quem me incomodou? Eu sem dinheiro para pagar meu aluguel. Com dificuldade financeira. Como assim? Foi o Espírito Santo. Então, ser cheio é para essas coisas também, dentro, fora da igreja, e não só falar em línguas estranhas. Exato, pastor Lucas. Esse é o ponto. Pastor Lucas, eu quero agradecer imensamente a sua vinda até aqui. Eu tenho uma admiração pelo seu ministério, tenho uma admiração ainda maior agora pela sua vida, porque nós sentamos ali e conversamos sobre tantas coisas, e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Que Deus lhe faça continuar exatamente nesta humildade, nessa forma que Deus o chamou. Deus o chamou, Deus o escolheu, disso eu não tenho dúvida nenhuma, né? E quero ser grato também, porque esse tema, obviamente hoje a gente não conseguiu entrar dentro da profundidade toda do tema, por causa que é um período tão pouco, né, para essa conversa tão ampla, mas é um assunto que eu creio que vai edificar a vida já. Então eu quero agradecer por se dispor a vir aqui falar um pouquinho a respeito desse assunto. Você tem 2 livros aqui que eu apresentei para os irmãos mais cedo, e eu quero que você fale um pouquinho a respeito dos 2 e como as pessoas podem adquiri-los. Eu vou apresentar aqui e você pode falar, por gentileza, o Guia Prático. Sim. Guia Prático de Combate à Evasão Dominical, eu lancei ele agora em 2025, e a proposta dele é orientar professores, superintendentes, principalmente. Também os alunos são alcançados, mas professores e superintendentes, pastores, como evitarem a evasão dominical. A gente trabalha muito para trazer as pessoas, existem campanhas dentro das igrejas, mas os que já participaram e saíram. A pergunta é, por que eles saíram? Então aí eu compartilho estratégias que trabalhei durante os 7 anos que fui superintendente para resgatar a escola dominical onde eu congregava. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos lá, em gestões passadas, uma presença média de 100 pessoas na EBD para uma congregação com 120 membros. Então era quase 100% da igreja na EBD. E aí, quando houve as mudanças de gestão, eu assumi com 6 meses, esse número foi diminuindo, chegamos a 25 pessoas, 23 pessoas. Tínhamos dificuldade de pagar o café dos irmãos. Então eu comecei a perguntar para as pessoas o porquê que elas não vinham para a EBD. E tudo que elas me trouxeram, eu agi, nós conseguimos voltar para uma presença aí de uns 70 irmãos. Então ainda para os padrões de hoje, muito bons. Bom. E aí eu compartilho essas estratégias. Então são estratégias didáticas, pedagógicas, métodos para professores trabalharem, administrarem também. Por isso que eu falei que é voltado a esse público. Agora, aos alunos atinge de qual forma? Você é amante da EBD, então você vai entender como fazer parte da solução e não ser mais o problema. Eita, é isso aí. Essa é a ideia. Muito bom. Agora, o segundo livro... Esse... Água ele ainda transforma em vinho. Esse eu escrevi em 2015, lancei ele em 2017, desde então tem abençoado vidas. É muito legal porque ainda hoje eu recebo testemunhos de pessoas que ou começaram a namorar por causa desse livro, ou reataram o relacionamento. O casamento estava para terminar e não foi
um casal, foram vários casais ao longo desses anos que testemunharam isso para mim. Glória a Deus. Que leram ele e foram edificados. Sim. E esse livro, enquanto eu escrevia orando ao Senhor para que ele fosse uma bênção na vida de famílias. Aí eu falo sobre o primeiro milagre de Jesus. Então, ao ler, você entende o texto de João 2 e o compreende principalmente na ótica do relacionamento. Então, quando as pessoas veem um livro que fala sobre relacionamentos, pensam que eu vou falar de questões só do matrimônio. Não, aí a gente trata questões bíblicas, então a gente faz uma ponte entre o texto e o que é o relacionamento. Boa. Esse é o livro. Maravilha. Onde comprar? Sim, os dois. Ainda não o tenho em lojas como Amazon, por exemplo. Sim. Já tiveram por um momento, mas eu tirei. Hoje eles podem ser adquiridos apenas comigo mesmo. Então no meu Instagram, talvez é o endereço aí que as pessoas procurem e achem mais fácil, pr.lucasgomesoficial. Boa. pr.lucasgomesoficial, chama lá no direct, eu envio para você, para todo o Brasil. Maravilha, maravilha. Olha que bom, você já apresentou, uma das coisas que eu ia pedir para você apresentar, uma forma de entrar em contato com você, é pelo Instagram, né? Pelo Instagram. pr.lucasgomesoficial. Isso mesmo. Tem outras redes sociais ou é mais um Instagram mesmo? Tenho também. No YouTube você encontra com o mesmo endereço, então pr.lucasgomesoficial, e lá eu faço os trabalhos voltados à IBD, então semanalmente também, inclusive já vou deixar aqui para você um convite para o próximo trimestre. Sim. Plano perfeito será dos jovens, dos adultos, me fugiu o tema agora, mas eu já deixo um convite aqui para você e a quem assiste também, caso tenham interesse, semanalmente é um podcast voltado aos adultos da IBD e aos jovens também. A gente trabalha a temática lá. Muito bom. Gente, nós recebemos aqui hoje pastor Lucas Gomes. Falamos um pouquinho aqui dos valores do reino de Deus, né? Nós tivemos uma conversa franca, aberta e que eu creio que tenha edificado a sua vida poderosamente. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe na sua vida, não somente na sua, mas nas nossas vidas, para que nós venhamos realmente ser transformados à medida de nos tornarmos ainda mais parecidos com Cristo. É difícil nesse tempo presente? Mas o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar. Então, a minha oração, meus irmãos, é nesse tempo onde nós estamos vendo os valores se esvaindo das igrejas, dos nossos templos. A minha oração é que o Senhor ele traga este verdadeiro avivamento que transborde nessas ações, que transborde nestes valores. A minha oração é que Deus realmente, neste tempo, venha levantar homens, mulheres, com os valores do reino, para propagá-los e fazer realmente a diferença nesse tempo. Essa é a minha oração. Então, que você possa ser edificado por este conteúdo, em nome de Jesus, tá? Eu quero ser muito grato, pastor Lucas, mais uma vez, por esta participação tão maravilhosa. Que Deus possa te abençoar poderosamente, tá bom? E, se Deus quiser, estará aqui outras vezes para nós abordarmos outros assuntos de cunho teológico, inclusive, para a edificação dos nossos irmãos também. Tá bom, pastor Lucas? Amém. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, uma honra. Eu me lembro das 3 vezes que estivemos juntos. Glória a Deus. E o que ficou muito marcante para mim foi, você falou por ser pentecostal, foi essa espiritualidade. Amém. Eu ali me encantei, no melhor sentido da palavra, com a sua voz, com o dom que Deus deu para você. Então, que Deus continue te honrando também, te usando nas igrejas que você dirigir, nos louvores que você ministrar, você permaneça sendo uma bênção. Amém, pastor Lucas. E a admiração é de igual modo. Amém. Tá? Meus irmãos, fica aqui, nós estamos encerrando mais um Na Sala com o Pastor e fica aqui o meu convite para você. Olha só, vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse e também nos ajudar a propagar esse conteúdo, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento a você, que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente e que você possa viver continuamente este amor maravilhoso que Deus ele tem por sua vida, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.